Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma aula um pouco diferente. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou trabalhar com vocês o projeto de intervenção dos estagiários do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, que é onde eu estudo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as queimadas urbanas. A princípio, esse projeto ele seria trabalhado com vocês na escola, mas devido a esse período de pandemia que nós estamos vivendo e devido ao distanciamento social, a gente vai trabalhar ele em forma de vídeo, onde eu vou estar passando algumas informações para vocês e apresentando algumas causas e consequências das queimadas, tá? Então, iniciando, a gente precisa entender que as queimadas elas não vêm de hoje, já é uma prática bem antiga, né, e que ela perdura ao longo dos anos, né? Os anos foram passando e as queimadas elas ainda permanecem, tanto no meio rural quanto no meio urbano. E o seu uso ele é muito comum, principalmente lá no meio rural, lá nas fazendas, onde o fogo ele é utilizado para limpar as áreas de lavouras e pastos, né? Quando o fazendeiro ele faz a colheita, né, tipo, do milho, da soja, ele acaba colocando fogo na palhada que sobra para limpar a área, para ter um gasto menor com maquinários para fazer a limpeza da área. Na cidade é muito comum a gente também ver as queimadas, principalmente quando as pessoas terminam de varrer as suas calçadas, que estão cheias de folhas, e esse pequeno lixo que amontoa, as pessoas colocam fogo naquelas folhas secas, que elas pensam, são só algumas folhas, então não tem problema colocar fogo nelas, já que é pequeno. Mas a gente vai ver que tem problema sim, que mesmo que seja o material que está sendo queimado é pouco, ele vai gerar uma consequência, né, porque vai haver liberação de substâncias tóxicas que faz mal para a saúde. Então, dando continuidade, o fogo também ele é muito utilizado para queimar lixo e outros materiais de residências, né? E esse lixo, como eu falei, quando ele entra em combustão, quando ele está pegando fogo, ele começa a ser tóxico aos seres humanos e ao meio ambiente pelo fato de que ele libera substâncias tóxicas, né? Então, esse hábito das queimadas, principalmente as queimadas urbanas, ela ocorre com mais frequência na época de estiagem. O que é época de estiagem? Aquela época seca, onde a gente não tem uma quantidade significativa de chuva, que é ali nos meses de final de julho, né, o mês de agosto, que é onde as queimadas elas são bem recorrentes. Tá? E essas queimadas elas ocorrem mais nessa época do ano devido à vegetação estar mais seca e também devido à atmosfera estar com uma quantidade baixa de água, que é como aqui no texto fala, tem pouca umidade do ar. E essas queimadas, seja elas urbanas ou seja elas rurais, do meio rural, elas vão causar danos tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Então, mas afinal, o que são as queimadas, né? Então aqui a gente já vai começar a falar propriamente das queimadas urbanas. Nós então fizemos uma introdução sobre as queimadas e agora a gente vai falar especificamente sobre as queimadas urbanas, que é o intuito desse projeto. Então a queimada urbana ela é uma prática primitiva, né? Então ela vem ocorrendo desde que o homem descobriu o fogo, né? E ela é muito comum entre os moradores de diversas cidades, principalmente nos moradores das cidades pequenas, né? Então, essa prática ela consiste em atear fogo no lixo, em terrenos baldios, restos de podas e roçagem. Então, dentro desse contexto, e devido ao grande número de queimadas que ocorrem, foi criada uma lei considerando a queimada um crime. Tanto a queimada seja ela rural como ela urbana, mas a gente vai dar mais enfoque na urbana, que é o foco principal aqui. Então, as queimadas urbanas elas são consideradas um crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, que em seu artigo 54 descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição de qualquer forma que coloque em risco a saúde humana
ou a segurança dos animais ou destrua a flora. Então a gente sabe que a queimada, quando ela é em grande quantidade, ela vai colocar em risco a saúde humana e ela também pode colocar não só em risco a saúde, mas também a segurança dos animais e das pessoas, né? Visto que se essa queimada ela se alastrar, né, ela tomar uma proporção muito grande, pode acabar incendiando casas que estejam próximas. Então aqui, nesse próximo slide, a gente vai ver quais são as consequências dessas queimadas. Então, como consequência, nós temos a destruição do meio ambiente, nós temos a poluição do ar através da fuligem, da fumaça. A gente tem incêndios em residências, que como eu falei, quando essas queimadas elas atingem uma proporção muito grande, pode chegar nas residências e causar incêndios em residências, causa problemas respiratórios, acidentes de trânsitos, né, devido à quantidade de fumaça que ela vai interferir, que os motoristas, as pessoas vejam a rua. E também outra consequência é que as casas e as roupas ficam sujas. Principalmente a gente pode perceber quando há queimada nas canas, principalmente aqui próximo a Quirinópolis, é muito comum a casa ficar cheia de fuligem, né? Então isso suja as nossas casas e também as nossas roupas. E como que a gente pode então evitar essas queimadas e evitar essas consequências, né? E para ter um clima mais agradável, um ambiente mais agradável. Primeiramente é preciso manter os terrenos limpos. Mais à frente eu vou mostrar algumas fotos que é muito comum as pessoas colocarem fogo nos terrenos baldios para manter esses terrenos limpos, mas o correto é fazer a roçagem desses terrenos e manter eles sempre limpos. Não jogar ponta de cigarro em qualquer lugar, já que a ponta de cigarro ela é um instrumento que causa muitos incêndios, né? Já que a ponta de cigarro, quando ela é jogada acesa indevidamente, ela pode começar a ser o foco de um início de incêndio. Não colocar fogo em lixos e terrenos, não soltar balões, que balões também provocam queimadas, e colocar os lixos sempre em sacos plásticos, né? Então, não colocar fogo nos lixos, coloca eles em saco plástico, em locais adequados, para que haja a coleta correta desse lixo, para que ele tenha uma destinação adequada. Então, aqui a gente vai ver algumas vantagens que nós vamos ter em colaborar para evitar as queimadas. A gente vai ter um ar puro e um ar de melhor qualidade, nós vamos ter mais conforto, mais saúde, menos doenças, mais felicidades. Nós teremos menos ida aos órgãos de saúde, menos gastos com os remédios, já que as queimadas, principalmente a fumaça, ela causa problemas respiratórios, menos problema com os órgãos policiais e de vigilância ambiental, que como eu falei, a queimada ela é um crime, então ela pode ser denunciada tanto para os órgãos policiais quanto para a vigilância ambiental. E também vocês vão ter uma consciência cidadã do dever cumprido e dos respeitos de leis à vida. Então aqui, nas próximas slides, eu vou mostrar para vocês incêndios, queimadas que aconteceram na cidade de Quirinópolis. Então nessa primeira imagem a gente tem um incêndio no Jardim Botânico da UEG, que fica em Quirinópolis, que foi quando colocaram fogo no bosque da UEG, que fica ali do lado da UEG, em frente ao campo de futebol Pedro de Quinho. Tá. Então aqui tem outra imagem que também mostra a queimada que ocorreu. Aqui nessa imagem nós temos um terreno que foi colocado fogo. E qual que então foi o intuito do proprietário colocar fogo nesse terreno? Foi fazer a limpeza desse terreno, mas a gente sabe que foi uma limpeza feita de maneira incorreta. E quando vier ventos um pouco mais fortes, esses ventos vão acabar levando essa fuligem que ficou sobre esse terreno para as casas vizinhas, que vai fazer com que essas casas fiquem sujas, né? E também pode fazer com que as pessoas respirem essa fuligem, causando problemas respiratórios.
Aqui a gente tem uma imagem de uma queimada. Não, essa queimada não é necessariamente na cidade, ela não ocorreu na cidade, mas ela ocorreu no entorno da cidade, né, numa área rural que fica bem próxima à cidade. Então, pela quantidade de fumaça, a gente chega à conclusão que é uma queimada muito grande, que ela atingiu uma grande proporção. Aqui também da mesma queimada, porém nós notarmos esse terreno à frente, ele também colocaram fogo para fazer a limpeza desse terreno. Esse lote fica no bairro Morumbi. Aqui nós temos uma queimada, né, colocaram fogo em um terreno baldio. Esse terreno ele fica próximo ao estádio Bichinho Vieira, que aqui também tem outra imagem mostrando essa queimada, próxima ali ao estádio, né, que a pessoa colocou então fogo para limpar esse terreno. Como a gente pode observar, aqui ó, tem muita palhada seca. Então, pro dono desse lote não ter que juntar essa palhada para dar o descarte adequado, ele preferiu colocar fogo. Aqui tem uma queimada em um terreno baldio, no bairro Vila Parreira, que é o bairro que eu moro, aqui próximo de casa. E essa foto eu fiz à noite, né? Então aqui alguém colocou fogo nesse terreno, aqui tem um terreno baldio muito grande, e ele estava com o mato muito alto, tinha muito capim, estava alto, e já estava um pouco seco, né? Devido a não haver chuvas. E aí a pessoa aproveitou então para colocar o fogo para fazer uma limpeza do terreno. Então aqui a gente viu que o fogo já estava tomando uma proporção um pouco maior. Aqui nessa imagem tem então uma grande quantidade de fumaça proveniente de uma queimada em um terreno baldio. E o que a gente percebe? Que quando há muita fumaça na rua, fica difícil das pessoas caminharem, porque fica difícil de enxergar devido a muita fumaça. E isso pode ocasionar acidentes, o que é algo muito grave. E aqui nessa imagem a gente tem uma queimada em um terreno baldio. Eu não sei onde fica esse terreno, né? A pessoa colocou fogo no terreno e o fogo tomou uma proporção tão grande que acabou pegando na árvore, que era uma árvore que está, né, seca devido ao período, e foi preciso acionar o bombeiro para que ele pudesse conter esse fogo, para que ele não pudesse ou viesse atingir alguma casa. E aqui tem uma fumaça proveniente de uma queimada no entorno de Quirinópolis, numa área rural, que, como a gente pode perceber pela grande quantidade de fumaça, foi uma queimada muito grande. E toda a fuligem, né, proveniente dessa queimada veio para as casas de Quirinópolis, o que também é um grande problema, já que além de causar uma sujeira nas casas, também causa problemas respiratórios, tanto a fuligem quanto aos produtos químicos liberados durante a combustão, né? Então, com isso, eu termino aqui o meu projeto de intervenção. Como eu falei, ele era para ter sido realizado de maneira presencial, mas devido à pandemia não foi possível. Então, o que eu espero com isso é que vocês tenham consciência dos problemas que as queimadas causam, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, e que vocês passem essas informações adiante para o pai, para a mãe, né? E que quando vocês verem alguém fazendo uma queimada ou colocando fogo em algo, que vocês peçam para não fazer isso, ou que vocês comuniquem o papai ou a mamãe para que eles possam, às vezes, chamar a uma autoridade responsável para evitar aquilo. Porque fazendo isso, vocês estão colaborando com o meio ambiente, com a saúde de vocês e com a saúde daqueles que vocês gostam. Então, passe essas informações adiante e atue em favor da vida, do meio ambiente e da saúde. Então, com isso, eu finalizo aqui essa breve explicação e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.